Glória a Deus, queridos. Hoje nós nos assentaremos à mesa do Senhor. Amém? Hoje nos assentaremos à mesa e que o Senhor possa, como já está falando ao nosso coração, possa nos abençoar mais ainda, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22. Dá para entender aí no fundo o que eu falo? Dá para entender? Amém. Eu ainda estou com essa máscara, né? Por causa da cirurgia que eu estou fazendo no dente. Então tem que ficar, né? Cuidar direitinho. Vamos ver, Lucas 22. Glória a Deus. 22, 54. Olha só o que diz. O tema da passagem da palavra de hoje é fogo estranho ou fogo da provação. Fogo estranho ou fogo da provação. Olha só o que diz. Então, prendendo a Jesus, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo-o, outro disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Até aí, vamos orar. Peça para o Senhor falar com você. Senhor, fala conosco, Pai. Porque o Senhor já tem falado neste lugar. Fala, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Já já sentaremos à mesa, Senhor, que Tu possas ministrar face a face a cada pessoa em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Queridos, olha que interessante essa passagem. No versículo 54, diz que prenderam a Jesus e o levaram para a casa do sumo sacerdote, para ali ser julgado, para ali, né, como nós sabemos, ele foi condenado, ele foi esbofeteado e, por fim, até crucificado. Jesus sendo levado para o fogo da aflição. Jesus, neste momento, por causa da sua obediência, porque ele aceitou cumprir seu chamado, porque ele se posicionou conforme Deus queria, ele agora é conduzido para o fogo da aflição. De outra forma, e ao mesmo instante, vocês viram no versículo 55, que lá fora acenderam um fogo, acenderam uma lareira ali, e todo mundo se assentou no pátio, e Pedro se assenta naquele fogo, e ele se assenta ali com os que zombaram de Jesus, ele se assenta ali totalmente fora da vontade de Deus, ele se assenta
numa roda de escarnecedores. Então, enquanto Jesus entra para passar pelo fogo da aflição, pelo fogo da provação, Pedro, ele vai para um fogo estranho. Um fogo que aquece o corpo, mas vocês vão ver a consequência dessa situação. Os dois crentes tinham ouvido a mesma palavra de Deus, Jesus e Pedro. Jesus viu o céu abrindo e o Senhor testificando a respeito de Jesus. Pedro viu o céu abrindo. Pedro viu Elias e Moisés no Monte da Transfiguração. Pedro estava ao lado de Jesus. Os dois tinham visto a mesma glória. Pedro tinha visto Jesus ressuscitando a Lázaro. Todo grande milagre que Jesus fazia, ele levava Pedro, Tiago e João. Então Pedro, ele viu e ele presenciou os milagres. Mas agora, diante de uma pressão, diante de uma dificuldade, Pedro, ele vai para o fogo estranho e ele se priva do fogo da provação, do fogo da aflição. Nós veremos aqui nesse momento, de um lado, Jesus enfrentando literalmente uma fornalha da aflição. A Bíblia nos mostra muitos casos, e nós vamos ver agora 1 Pedro 4, 12 a 19. Fala que a provação, ela é um fogo ardente. Olha só, amado, não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então Jesus, ele é levado ali, preso, para um momento de extrema provação, para um fogo de aflição, como diz a Bíblia, uma fornalha que surge para nos provar, uma fornalha que surge realmente para nós ultrapassarmos. Nós sabemos e lembramos em Daniel, que diz sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, 3 homens que entre desobedecer a Deus ou obedecer a Deus, eles preferiram obedecer a Deus e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Então perceba que esse fogo da provação, ele é algo que todos nós estamos sujeitos a passar. E Jesus, diante da provação, diante da aflição, ele preferiu fazer a vontade de Deus. Se você se lembrar, quando Jesus começou a orar e cair até sangue dele, o suor dele começou a se tornar em sangue, tanta aflição que ele sentia, ele falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, faça a tua vontade. Então Jesus, ele prefere enfrentar uma provação com Deus do que viver um alento, viver uma tranquilidade desobedecendo a Deus. Assim como Sadraque e Mesaque, ele entrou naquela fornalha da aflição. Ali dentro, por aqueles sacerdotes, vocês sabem que ele foi até esmurrado, ele foi cuspido. Era uma fornalha imensa, imagina ele sozinho no meio daqueles que o odiavam. Mas ele enfrentou o julgamento, ele foi conduzido por aqueles hipócritas, injustos, odiosos, e ele suportou até o fim a sua aflição para cumprir a vontade de Deus. Mas do outro lado nós vimos Pedro, literalmente, ali em um fogo estranho, e no meio dos incrédulos, no meio dos zombadores, no meio dos desrespeitadores, no meio dos acusadores, ele estava ali por acomodação,
se esquentando naquele fogo, aquele fogo que era um fogo estranho. E você vai ver na Bíblia que toda vez que nós, servos de Deus, deixamos o nosso posicionamento, deixamos o nosso lugar, deixamos o lugar que Deus nos destinou a cumprir, quer seja na vida, quer seja na família, toda vez que nós deixamos a nossa posição, nós estamos nos voltando para aquecer nossa carne, nossa vontade, nós estamos acendendo um fogo estranho. Vamos ver juntos Levítico 10, do 1 a 2. Levítico 10 fala do fogo estranho que Nadab e Abiú acenderam. Olha só, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Nadab e Abiú, eles foram os primeiros a acender um fogo estranho. Deus tinha colocado eles numa posição, mas, se vocês verem o capítulo 9, como Arão e Moisés acenderam um incenso e veio a glória de Deus, eles agora, motivados pelo seu ego, motivados pelo seu eu, motivado por aquilo que era uma sensação de poder, de glória humana, eles vão e acendem um incenso. E quando eles acendem aquele fogo estranho, diz então que do céu veio fogo sobre ele e eles foram consumidos. O que a Bíblia está nos falando? A Bíblia está nos falando de posicionamento. A Bíblia está nos falando que nós precisamos ter o posicionamento certo diante da majestade de Deus. Os dois tinham sobre si direção, delegação, e, no entanto, eles quiseram fazer aquilo que satisfazia o seu ego, satisfazia a sua carne, satisfazia o seu eu, e não a vontade de Deus. Assim como Pedro. Pedro tinha uma posição, ele era um dos discípulos, ele era daqueles que seriam enviados, um dos apóstolos, mas ele deixa a sua posição para o quê? Satisfazer a sua carne, para se manter tranquilo no meio de um momento que era momento de posição, era momento de guerra. Tanto que Jesus falou, olha, vocês não podem orar nem um pouquinho. E Pedro adormecia e dormia enquanto era tempo de oração, era tempo de posição. Então nós precisamos entender hoje que é tempo de nós nos posicionarmos como Deus quer. E nós realmente atendermos à vontade de Deus e não sairmos da nossa posição de discípulos, de servos, de filhos, de crentes, de amados do Senhor. Pedro tinha esse chamado, tinha essa eleição, e ao invés de ser contado com os discípulos, ele se perdeu por causa da pressão, ele se juntou aos desviados, ele foi lá e ajuntou-se a eles em um fogarelzinho acendido no meio do pátio, e ficou lá. E vocês percebem que começaram a indagar a ele, ué, você não é também um discípulo? E ele começa a dizer que não, ele começa a negar. E eu quero que você entenda hoje, quando nós deixamos a nossa posição, deixamos o nosso chamado, deixamos a nossa fé para aquentar a nossa vida, para satisfazer a nossa vontade, para fazer o que nós queremos ou desejamos momentaneamente, nós estamos fugindo do propósito maior de Deus. Ao invés de viver a dor, ao invés de viver a provação, a aflição pela fidelidade, Pedro preferiu se aquecer naquelas chamas daquele fogaréu,
ali com aqueles que eram inimigos da vontade de Deus. E que hoje você possa entender, nesse mundo, você sempre terá a opção, ou passar pela fornalha da provação, ou acender um fogo estranho. Algo que console a tua carne momentaneamente, algo que console o teu corpo momentaneamente, um fogo estranho que satisfaz o teu ego momentaneamente, porém te mantém totalmente longe da vontade do Senhor. Primeiro, entenda hoje, o fogo estranho, ele é enganador, ele é ilusório, e ele ocorre na vida daquele que sai da sua posição, que deixa o seu posicionamento em Deus. E sabe o que acontece? Com quem acende o fogo estranho, ele te aquenta, ele te esquenta por um instante, mas depois ele consome o teu melhor. Olha o que aconteceu em Mateus 14, 67. Então o fogo estranho, ele por um momento te esquenta, por um momento, né, te conforta, por um momento consola a tua carne. Então é Marcos. Você vai ver aqui, nessa passagem, que por um instante, Pedro, ele foi consolado. Marcos 14, olha só. E vendo a Pedro, que se aquentava, fixou-o e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno, disseram para Pedro. Pedro lá, no foguinho estranho. E vendo a Pedro, que se aquentava, fixou-o e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno, 68. Mas ele o negou, dizendo: não conheço Jesus, nem compreendo o que dizes. O que acontece, queridos? Aquele fogo, ele aqueceu Pedro por um instante. Quando você sai do propósito de Deus, quando você sai da posição que Deus quer, e você vai ali, alimenta a tua carne, satisfazer seu ego, seu eu, sua vontade, por um momento, aquele calor do mundo te aquece, mas ao mesmo tempo que te aquece, te consome. Pedro, durante anos, andou com Jesus, e a maior glória de Pedro era a fé dele. Mas agora, pouco tempo ali naquele fogo estranho, pouco tempo ali aquecendo a sua carne, pouco tempo ali satisfazendo o seu eu, agora ele está negando a Jesus. Mas ele negou dizendo: não conheço. Ele estava negando a Jesus. Perguntaram para ele no versículo 67, você é um deles? Você também estava com o Nazareno, olha lá. E ele nega. E eu quero te dizer, assim é aquilo que o mundo nos oferece. Ele quer que você saia da sua posição de servo, quer que você saia da sua posição de intercessor, quer que você saia da sua posição de filho, quer que você saia da sua posição de crente fiel. E então o mundo, ele tenta te envolver, tenta te aquentar, mas um pouco que você cede para o mundo, e diante do mundanismo, diante daqueles que eram pessoas, na verdade, malignas, contaminadas, aquilo que era o melhor de Pedro, ele começa a perder. E ele o quê? Nega a Jesus. A primeira coisa que acontece com Pedro, a primeira coisa que acontece quando você deixa a sua posição para se envolver com o que o mundo tem para te dar, você o quê? Você nega a fé. Assim como ele negou. Você também estava com Jesus o Nazareno, 68, e ele o negou. E eu quero declarar hoje, em nome de Jesus, cuidado. Cuidado com esse mundo. Cuidado com o que o mundo tem para te oferecer. Segundo lugar, o fogo estranho, ele tira você da sua posição de servo, e ele te rebaixa, e ele te extrai o teu pior.
Olha o que diz Marcos 14, os 70 e 71. Agora, o pior de Pedro começa a vir à tona, olha só. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um dele, porque tu és um galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Queridos, olha só, bastou o quê? 1 hora ali, 1 hora que você sai da tua posição de homem de Deus, de mulher de Deus, 1 hora, o pior dele já estava vindo à luz. Agora, Pedro já estava o quê? Praguejando. Agora, Pedro já estava o quê? Jurando falsamente. Um dos mandamentos de Deus é não jure falsamente. Mas agora Pedro está lá praguejando, imagina ele, que? E começa a xingar, e começa cheio de maledicência. E eu quero que você entenda, é isso que o mundo quer, que você, pastora, eu não aguento mais passar por prova não. Eu não aguento mais esse sofrimento na minha vida não. Eu não aguento mais esse sofrimento no meu casamento não. Eu não aguento mais. O que o inimigo quer? Ele quer que você busque um consolo fora. Ele quer que você busque um consolo extraconjugal. Ele quer que você busque um consolo fora da vontade de Deus. E aí uns vão lá para o bar se aquentar com o vício da droga. Outros vão se aquentar com o vício do álcool. Outros vão se aquentar com um braço estranho, com uma mulher estranha, com um homem estranho, e você está lá e vai se envolvendo com o mundo, e vai se envolvendo com os vícios, e vai se envolvendo com as propostas aconchegantes do mundo, e de repente você já está negando a fé, você já começa a dizer, que nada de bom tem para acontecer na sua vida não, que é melhor você descer ladeira abaixo mesmo, que é melhor você mesmo fazer o que tem que fazer, porque não adianta mesmo. E de repente, você está lá já praguejando, já está lá quebrando princípios divinos. É assim que o diabo age. Ele envolve a pessoa e depois ele vai extraindo, tirando o melhor. E vai o quê? Incitando e fazendo vir à tona o pior da pessoa. De repente o pior vem à tona. A pessoa começa a ser uma pessoa odiosa, uma pessoa vingativa, uma pessoa maldosa, uma pessoa encrenqueira, uma pessoa amarga, uma pessoa depressiva, uma pessoa doente emocionalmente, porque o pior dela começa a vir à tona. Ela começa a se lembrar de coisas de 1000 anos atrás na vida dela e começa a praguejar e achar que tem razão de ser quem é. Está repreendido da tua vida em o nome do Senhor Jesus. O fogo estranho, ele te entorpece e ele aniquila. Ele vai te matando até que seja tarde demais para você despertar. Olha só o que aconteceu com Pedro. Marcos 14, 72. Olha o que diz. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caiu em si. Espera aí. O galo cantou 1 vez. O galo cantou 2 vezes para ele acordar, ele não acordou. O galo cantou 3 vezes. Aí quando o galo cantou as 3 vezes, ele já tinha negado, ele já tinha feito tudo que não era para fazer, aí ele caiu em si. E tem muita gente que vive isso aqui, ó. O galo está cantando, acorda! Desperta, desperta, ainda há tempo, antes que você destrua a sua vida, antes que você caia nesse abismo, acorda, o galo está cantando, acorda,
antes que você seja embaraçado por esse mal, antes que você caia nessa trapaça, antes que você caia nesse abismo, antes que você caia nesse laço do passarinheiro, acorda! Mas você está lá, deixa eu me aquentar aqui com esse mundinho bom, mundinho bom. E na verdade, as chamas estão ali, mas na verdade, o que há o plano maior são as chamas do inferno num futuro para te consumir. Mas Deus tem colocado o galo para cantar. Antes que Pedro negasse as 2 vezes, o galo ia cantar. E Deus está falando para você hoje. Você não percebe que todos esses laços, que todas essas propostas, que todas essas circunstâncias que o inimigo tenta te envolver, que todas essas palavras, que todas essas seduções, que todas essas propostas, que todas essas situações que te envolvem, na verdade, elas querem destruir a tua vida. E você está lá adormecido, está deitado em berço esplêndido. Mas eu quero hoje dizer, apaga esse fogo estranho da tua vida. Mas vai doer. Eu prefiro que você entre na fornalha da aflição, da dor, da renúncia e viva a glória, do que ficar aí como aquela parábola do mundo que diz como um sapo na panela fervendo. Diz que queriam fazer um sapinho em uma aldeia. E o sapo era colocado dentro da água e o sapo pulava. Era colocado dentro da água, o sapo pulava. Aí começaram a esquentar a água bem devagarinho. Bem devagarzinho. E o sapo lá gostando daquela água morninha, ficou e se entregou, relaxou. E a água lá fervendo devagarzinho. E ele o quê? Entregue. Até que o quê? A água entrou em ebulição. E o sapo o quê? Foi cozido. Cozinhar o sapo. E é isso que o diabo ele tenta fazer. Ele te aninha em planos. Ele te encaixa em circunstâncias erradas, ilícitas. Ele quer que você não encontre dificuldades no caminho mau. Mas a intenção dele é destruir. O que aconteceu? Só depois que Pedro fez tudo o que ele fez, ele caiu em si. Mas Deus hoje está te dizendo, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Desperta enquanto há tempo na tua vida, em nome de Jesus. Nadab e Abiú acenderam um fogo estranho, e ficaram lá com incenso subindo, pensando, nós também podemos acender o incenso. Mas quando menos esperaram, veio fogo sobre eles, e eles caíram mortos. E eu quero te dizer em nome de Jesus, desperta de toda cilada, desperta de toda amarração, desperta de todo embaraço, sai desse fogo estranho, sai, não brinque com o fogo que você vai se queimar, sai de tudo aquilo que só quer o quê? Aquentar o teu coração por um momento e depois te condenar. 4º lugar, o fogo estranho te traz uma dor profunda, um choro amargo. Olha então o que aconteceu. Vamos ver Lucas 22, 62. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Quantos vão chorar amargamente por não terem ouvido a Deus hoje? Quantos vão chorar amargamente por não terem escutado a voz de Deus hoje? A Bíblia fala no livro de Isaías, Jeremias, dai glórias a Deus, antes que venham os dias maus, antes que os dias sombrios se aproximem, dai glórias ao vosso Deus. Eu quero que você entenda hoje, o diabo ele é esse sedutor, ele te envolve, ele te esquenta, ele quer te levar a um fogo estranho, uma situação que carnalmente te acomoda, te ambienta, né? É um fogo de torpor, é um fogo de ódio, é um fogo de ciúmes,
é um fogo de desejo, é um fogo de engodo. E depois que ele te envolve, depois que ele te anula, depois que ele extrai o pior de você e ele mata o melhor que você tem, então ele te abate, ele te joga num abismo e ele diz para você: ah, não tem jeito. Pedro chorou amargamente. Ah, Pedro foi o que viu a glória de Deus, mas agora Pedro estava chorando amargamente. E eu quero hoje declarar em nome de Jesus: desperta, porque o fogo estranho vai matando sua fé, sua esperança, sua fidelidade a Deus. Depois começa a extrair o pior de ti. Depois que você perdeu tudo, você caiu mais baixo, então você cai em si, mas você já está no fundo de uma lama, e então você se entrega ao desespero, à angústia. Foi isso que aconteceu com Pedro, mas hoje eu quero te dizer, em contrapartida, que nós devemos ser como Jesus, os que suportarão o fogo da provação pela fidelidade a Deus. Ainda que você seja perseguido, ainda que você seja odiado, ainda que você seja julgado, acusado, ofendido, caluniado, injustiçado, açoitado, crucificado, em nome de Jesus, quando você passa a provação com Deus, Deus te dará glória, Deus te trará exaltação, Deus te trará dupla honra em nome de Jesus. Enquanto Pedro estava no fogarelzinho aqui fora, Jesus estava lá dentro, sendo açoitado, está sofrendo muita dor, mas Deus, Ele é aquele que transforma o choro em riso, o luto em glória, em festa, e assim será na vida de todo aquele que crer. O Senhor mudará a sorte daquele que for fiel a Ele até o fim. A Bíblia diz que quando você passa provação, que quando você passa dor e injustiça por causa do Senhor, você terá grande galardão nos céus. Olha o que diz Mateus 5, 10, 13. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Em nome de Jesus, eu quero te dizer nessa tarde, que você possa suportar a aflição por amor a Deus. Não recorra ao mundo, não recorra ao que o mundo te oferece para aliviar a tua dor, para aliviar aquilo que é, a tua prova, mas se regozije, porque grande será o teu galardão em nome do Senhor Jesus. Assim como Jesus lá sendo açoitado, Jesus lá chorando, lágrima de sangue, Jesus lá sendo até esbofeteado, mas a glória de Deus viria sobre ele. E eu quero te dizer, quando você sofre sendo fiel, a glória virá sobre ti, a glória virá sobre ti, e você experimentará o grande de Deus na tua vida em nome de Jesus. Você não terá nada do que se envergonhar, pois Deus te justificará. Olha só o que diz 1 Pedro 4,16. Perceba, queridos, Pedro escreveu isso. O Pedro que foi envergonhado, porque ele não quis passar pela provação e preferiu, ficar comodamente, tranquilamente. Olha o que ele escreveu. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Pedro, ele foi envergonhado. Ele preferiu aquilo que era o fogo estranho do mundo, e ele foi envergonhado. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos contam
da negação de Pedro, contam da palhaçada de Pedro, os 4 evangelhos. Nem tudo está nos 4 evangelhos, mas os 4 evangelistas fizeram questão de escrever. Pedro foi envergonhado, e assim acontece quando você prefere o aquentamento do mundo do que passar pela fornalha da aflição. Jesus não foi envergonhado, ele foi envergonhado momentaneamente, mas depois ele foi glorificado. Mas Pedro não, até hoje é motivo de vergonha, e tem muita gente que carrega sobre si marcas de vergonha por atos precipitados, errados, decisões erradas que tomaram na vida. E os 4 evangelistas fizeram questão de escrever. Depois você veja, está lá em Mateus 26, 69, Marcos 14, 66, Lucas 22, 55, João 18, 15. Os 4 descreveram. Pedro negou Jesus, ele preferiu ficar lá no foguinho com os incrédulos. Pedro negou Jesus e chorou amargamente. Mas eu quero te dizer, o próprio Pedro diz: olha, se você sofrer como cristão, não se envergonhe. Então Pedro, por um momento, ele não queria enfrentar o sofrimento, ele não queria se manter na aflição, e ele fugiu. Mas ele aprendeu que é melhor você sofrer um pouquinho só, mas sofrer dignamente, honradamente, porque Deus te honra, porque Deus te justifica, do que você passar na frente dos bois a carruagem e se envergonhar para sempre. Está quebrado da tua vida toda precipitação, toda loucura, toda carnalidade que te leve para um abismo. O Senhor tem para você, terceiro lugar, uma coroa de vida. Olha o que diz Tiago 1:12. Quem suporta a provação, quem suporta a aflição, ele receberá a coroa. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Em nome de Jesus, bem-aventurado aquele que suportar a provação, bem-aventurado aquele que tiver perseverança na hora da provação, porque depois essa aprovação vai passar, esse fogo vai acabar, essa fornalha vai apagar, e você vai o quê? Vai ter sido aprovado, e Deus vai te entregar a coroa da vida, Deus vai te entregar a coroa da vitória, porque você suportou com paciência, porque você teve perseverança, porque você preferiu passar uma provação do que decair da fé. Deus te honrará em nome de Jesus. E quarto lugar, como nós sabemos, você receberá a exaltação divina. Todos sabem que Jesus foi exaltado e hoje ele está assentado à direita do Pai. E eu quero te dizer, quando você aguenta a provação, você receberá também a exaltação divina. Você receberá também a ressurreição, porque o mal não prevalecerá sobre ti para sempre. O mal não prevalecerá sobre a sua vida, porque quem está no Senhor, o maligno não o toca, em nome de Jesus. Então a ordem de Deus hoje é Hebreus 12, 1-3. Se desembarace do mundo, olhe para Jesus e considere as aflições que ele suportou. Olha o que diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz,
não fazendo caso da vergonha que ele seria exposto. E hoje está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desmaiando em vossa alma. Hoje, o Senhor está te falando de perseverança. Hoje, o Senhor está te falando de resistência. Hoje, o Senhor está te falando de desembaraço. E o Senhor está falando, olhe para Jesus. Ele é o teu exemplo. Ele preferiu passar a dor, preferiu passar a humilhação, preferiu em troca da promessa e daquilo que Deus lhe daria. E eu quero te dizer, se você for fiel, Deus vai te recompensar. Se você perseverar, Deus vai te honrar. Se você resistir ao mal, o mal fugirá de vós. Se você realmente se manter na tua posição e não deixar a tua posição por causa do fogo que te envolve, em nome de Jesus, cercado como você está, de nuvem de testemunha, se desembarace hoje de todo o mal e prossiga firme, posicionado, determinado. Você é um pai, você é uma mãe, você é um homem casado, você é uma mulher casado, você é um cristão, então se posicione como tal. Não deixe a tua posição na tua casa, não deixe a tua posição na tua vida, não deixe a tua posição, não largue a tua posição por causa de fogo estranho nenhum que queira te aninhar. Deus te honrará em nome do Senhor Jesus. Fica firme na tua posição de mãe. Fica firme na tua posição de pai. Fica firme na tua posição de marido. Fica firme na tua posição de homem, de mulher, de esposa, de crente, de servo de Deus. Porque Deus, Ele recompensará os fiéis. Deus é fiel e justo. Ele te honrará no fim desta caminhada, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, aplauda ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos nesse momento. Fogo da provação ou fogo estranho? Em nome de Jesus. Se mantém na tua posição. Pastora, você não sabe. Quanta aflição, quanta angústia, quanta dor de cabeça, eu estou cansado. Minha vontade é largar tudo mesmo. Em nome de Jesus, não larga a tua posição. Não larga a tua posição para viver um fogo estranho, para viver uma calmaria falsa, para viver uma tranquilidade falsa, para viver uma ilusão. Não largue a tua posição de servo, não largue a tua posição de ministro, não largue a tua posição de filho, de pai, de mãe. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos e eu quero que você identifique agora e se posicione como o servo de Deus que você é, em nome de Jesus. Manda buscar as crianças lá. Tá. Enquanto estamos orando. Feche os seus olhos. Quem é você? Quem é você? Tem gente que fala. Quantas vezes já me disseram, porque eu não sou isso. Não, o que você é? Você é um pai, você é uma mãe. Você é um filho de Deus. Em nome de Jesus. Você é um marido. Você é uma esposa. Em nome de Jesus. Reassuma a tua posição na tua casa. Reassuma a tua posição na tua família. Reassuma a tua posição como servo de Deus. Reassuma a tua responsabilidade no mundo espiritual.
reassuma, põe-te de pé, e o Senhor está falando contigo. O Senhor está falando contigo. Não busque a calmaria desse mundo, porque esse mundo é enganoso. Não busque a acomodação desse mundo, porque esse mundo, ele te arrasta para o abismo. Oh Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelo teu povo, Senhor. Eu clamo, meu Pai, para que nós possamos nos posicionar diante de Ti. E não sairmos, meu Pai, da posição que o Senhor entregou para cada um. Quantos, meu Pai, têm a missão de ser pai, de ser mãe? Essa é a missão. Quantos, meu Pai, têm uma missão espiritual? O que importa, Senhor, é cumprir com esta missão e terminar a carreira dignamente, sabendo eu fiz o que devia ser feito. Eu cumpri o meu papel, eu dei o meu melhor, eu não abandonei tudo, eu não larguei, eu não joguei tudo para o alto, eu cumpri com o que Deus colocou na minha mão. Eu dei conta do que Deus deu na minha mão, Ele me entregou e eu fui até o fim. Eu fui até o fim. Um dia uma mulher me procurou chorando, desesperada, pronta para fazer uma loucura. E se sentindo arrasada, se sentindo fracassada. Ela tinha criado os filhos, tinha formado os filhos tinham se casado, tinham ido embora. Eu falei, qual é o teu fracasso? Você venceu. Você venceu, você formou o que Deus entregou na tua mão. Você formou, você fez, você cumpriu com o teu chamado de mãe, honra. Você está saindo e sairá dessa vida com dignidade, por ter cumprido aquilo que foi entregue na tua mão. Às vezes você pensa que precisa ser A ou B ou X. Oh, em nome de Jesus, entenda o teu chamado. O Senhor hoje quer te capacitar, te instruir, como homem, como marido, como pai. Quantos homens eu vi no decorrer da minha vida, homens que viveram uma restrição imensa, porque abandonaram simplesmente seus bebês, e não lhes prestaram a mínima ajuda. Ajude financeiramente, ajude para o teu próprio bem. Limpa a tua vida do mal. Aleluia. Limpa a tua vida de toda pendência. Oh, em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo cada pessoa neste lugar. E eu declaro, Senhor, posicionamentos restaurados, resguardados. Eu declaro em nome de Jesus posicionamento de marido, de esposa. Eu declaro em nome de Jesus posicionamento de filho. Eu declaro em nome de Jesus posicionamento em cada lar, em cada casa, em cada família, Senhor. Em cada ministério, aqueles que têm chamado. Nós não buscaremos o fogo, meu Pai, o fogo estranho. Nós não precisamos, meu Pai, do aquecimento desse mundo. Nós não precisamos da falsa, meu Pai, garantia desse mundo, do falso preenchimento desse mundo. Nós precisamos de Ti, Senhor, do Teu poder. Ainda que nós passemos pela fornalha da aflição, pela nossa fidelidade, Senhor, assim será. Nós preferimos um dia, meu Pai, na Tua casa do que 1000 fora. Nós queremos a Tua glória, nós queremos a Tua unção, nós queremos o Teu poder, nós queremos ser aprovados, pelo Senhor, porque depois da aprovação vem a aprovação, e depois da aprovação vem o galardão, vem a coroa, vem a glória. Dê ao teu povo, Senhor, a bênção. Dê ao teu povo, meu Pai, a recompensa. Dê ao teu povo que tem passado pela aflição, Senhor, o alívio, o consolo, o milagre, a providência, a porta aberta, o escape, porque depois da aprovação
venha a aprovação. E eu quero glorificar o teu nome nessa tarde, porque o teu povo, meu Pai, quer o fogo que vem dos céus, quer a unção que vem do alto, quer o poder do Espírito Santo, quer passar ileso, meu Pai, no meio da fornalha. Oh Deus, enche o teu povo com o teu Espírito Santo, enche o teu povo com a tua presença, enche o teu povo, meu Pai, de ti, da fidelidade, da resistência, da unção, do poder, da glória. Enche o teu povo com o teu poder, e que aquilo que o Senhor tem entregado nas mãos deles, eles sejam os melhores, eles tenham os melhores filhos, eles tenham, meu Pai, os melhores trabalhos, eles tenham, meu Pai, aquilo que são os maiores cuidados, os mais cuidadosos, os mais responsáveis, os mais poderosos em obra, porque nós não abandonamos, meu Pai, o que o Senhor entregou nas nossas mãos, mas nós vamos até o fim em nome de Jesus. Você vai até o fim. Você vai até o fim. Suporta a cruz. Quem quer vir após mim, pega a tua cruz e me siga. Tenha por exemplo a Jesus, que tudo suportou. Recalamaçu decanta. Suporta a tua cruz, porque depois da cruz tem a ressurreição, depois da cruz tem a glorificação, depois da cruz tem a honra e a ressurreição. Chora, pode chorar mais um pouco, chora, mas a verdade é do Senhor que virá a tua vitória em nome de Jesus. Oh, recalamaçu de canteremalas, de cantaramalas. Oh, recalamaçu de cantaramalas. Eu oro por resistência no trabalho, eu oro por resistência no ministério, eu oro por resistência espiritual, eu oro por resistência na família, eu oro por responsabilização particular em cada lar, em cada casa, sobre cada filho, sobre cada filha. Oh, em nome de Jesus, o poder de Deus. Eu abençoo os teus servos, Senhor, e os entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Acerta a sua vida. Assuma a sua vida. É como o vídeo que eu postei. Hoje, Jesus, Ele é o seu advogado. Mas amanhã Ele vai ser o juiz. Acerta a tua vida. A palavra nos dá uma garantia tão linda. Ele morre morte de cruz. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. E antes da sua morte Ele fala: o pão que vocês vão comer é o meu corpo. O cálice, o suco de uva que vocês vão tomar é o meu sangue. Aquele que come do pão e bebe do cálice se alimenta do meu corpo e não sofrerá o dano da segunda morte. Mas nós estamos numa geração tão difícil. Nós estamos numa geração tão questionadora. Deus falou na quinta-feira aqui. As pessoas estão abandonando amizades de gente que anda com Deus, que não vivem, que não desejam ter alianças com pessoas que têm o processo da santificação. Porque se andar com gente que anda na luz, vai ser confrontado, vai apontar o dedo e falar: você precisa se consertar nisso. Irmãos, é como você fechar os olhos e abrir, assim será a vinda do Filho do Homem. De repente, e a palavra de Deus nos mostra que no dia que Ele voltar, Ele virá como ladrão. O que é isso? Uma geração completamente dispersa. Uma geração de ostentação, de digitais influencers. Isso é o que importa. Nós estamos muito longe de uma geração
que vem aos cultos e fala: essa semana Deus me acordou 3 da manhã e eu tive uma experiência com Deus, e quando eu percebi, já era 10 da manhã, de tamanha era a presença de Deus. Hoje a gente não escuta mais isso. Hoje, quando você prega uma palavra como essa, as pessoas ficam, parece que sem entender. Mas nós fazemos um sermão, como muitos lugares há. Olha, eu vejo uma felicidade na sua vida. Eu vejo você enriquecer